Leremos o texto que se encontra logo no primeiro capítulo, a partir do verso 35. Nós iremos até o verso 39. Eu lerei e os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós abrimos a Tua palavra, Senhor, e nos colocamos como necessitados da ação do Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, Senhor, necessitados por iluminação. Então, que Tu nos ilumine, nos esclareça a respeito da Tua vontade, do Teu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse é um texto que nos ensina como nós devemos agir, dando exemplo para a igreja de como devemos proceder. E é o próprio Jesus Cristo que nos ensina. O tema do sermão dessa manhã é: sejamos diligentes. Quando a gente pensa na expressão ser diligente, devemos considerar que esse é um termo utilizado para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. O termo também pode ser utilizado para se referir à qualidade atribuída a alguém que faz bem o seu trabalho do ponto de vista do procedimento e da técnica, da tecnologia. A igreja é composta por membros que foram vocacionados por Cristo, não para agirem segundo aquilo que o coração de cada um propõe. Não. A igreja é o lugar daqueles que foram chamados por Cristo, vocacionados por Ele, e também ensinados por Ele como devem proceder na caminhada. E aí, o texto deixa bem claro: sejamos diligentes. Para quê? Para que tudo comece aos pés de Deus. Há muito para se fazer. E a gente sempre tem muita coisa para realizar, não é verdade? Jesus tinha um ministério. O ministério de Jesus na terra foi um ministério de 3 anos. 3 anos. Havia muita coisa para se fazer, muita coisa para realizar em 3 anos. E a partir dos 30 anos, respeitando a lei judaica, é que ele se coloca como aquele que tinha autoridade para pregar, para entrar na sinagoga, abrir as Sagradas Escrituras e ler, como alguém que tinha autoridade. E foi isso que aconteceu. Aos 30 anos, Jesus então abre o seu ministério. Tanta coisa para fazer. Em 3 anos.
Então vamos correr, vamos agir. Então não vamos perder tempo, a não ser com a disposição para realizar. Mas Jesus nos ensina o seguinte: tudo precisa começar aos pés de Deus. Tudo que se faz a partir do trono de Deus. Tem sido assim na tua vida? Versículo 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O ministério é partir do trono de Deus. Uma vida, um fazer sim, um operar sim, um ser diligente, portanto ser ativo, mas sempre a partir de uma vida de joelhos diante do Senhor. Isso é submissão. Isso é dizer para Deus: Senhor, não iremos e não faremos sem a tua bênção, sem o teu cuidado. Não iremos e não faremos sem apresentar primeiramente diante de ti os nossos projetos. E como nós temos errado, temos falhado, porque temos escrito os nossos próprios projetos. E quantas vezes eles não passam pelo trono da graça de Deus? Para o nosso casamento, para a nossa família, para a criação dos nossos filhos. Nós estamos acreditando em outras propostas, e há muitas. Só que a proposta de Deus não é mais uma entre muitas, é a única possibilidade para a igreja. É isso que a igreja tem esquecido no nosso tempo. Aquilo que nós temos pregado não é mais uma voz no meio da multidão, é a única voz a ser escutada pela igreja, porque a igreja, ela só tem compromisso com a voz de Deus. Tudo começa aos pés de Deus. Maria sabia isso. Marta precisou aprender. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para arrumar, tanta mesa para servir. Como nós temos servido a tantos, não é verdade? E como nós temos servido a mesa para tantos. Mas a melhor parte é estar aos pés de Cristo. A melhor parte é estar sentado, ouvindo a voz do Senhor. E diz o texto que isso aconteceu alta madrugada. Ou seja, a primeira coisa a ser feita. Não há nada que seja mais importante. Jesus nos ensina que não havia nada que fosse mais importante, sabe? Na agenda não havia assim um passar por aqui, um ir ali. Não, era para começar na presença dele. É na presença dele que se começa. É na presença de Deus que a gente começa um namoro. É na presença de Deus que se planeja um casamento. É na presença de Deus que se casa. É na presença de Deus que nós criamos nossos filhos. É na presença de Deus que a gente lidera a igreja. É na presença de Deus que a gente planeja o dia que vem. Interessante, irmãos, é que Marcos, no entorno dessa passagem, ele fala sobre a necessidade e a carência daqueles que precisavam, careciam do agir de Deus. Veja, no versículo 21 ele diz que Jesus foi pregar numa sinagoga e lá um homem se apresentou endemoniado. Se a gente parar para pensar que a sinagoga era um lugar de se ler a palavra,
Era o lugar de se abrir o texto, era o lugar de se ouvir a voz de Deus. E ainda assim aquele lugar, um lugar onde o mal se fazia presente. Há tantos lugares onde a centralidade do Cristo deveria ser evidenciada em cada gesto, em cada palavra, em cada conduta, durante toda a liturgia, e ainda assim o mal se faz presente. Saindo pelas ruas, Jesus encontra um leproso. Há tanta gente com a vida em estado de decomposição pelas ruas, decomposição moral, espiritual, princípios degenerados, ajoelhados, pedindo por um toque, um tratamento. Diz o texto que Jesus foi à casa de Pedro e a sua sogra estava doente, enferma. O apóstolo, chamado pelo Senhor, e tinha gente doente na sua casa. Há problemas nos lugares que deveriam ser lugares da pregação da palavra. O mal se faz presente. Há problemas na casa de gente que foi chamada por Deus, e lá também tem gente doente. Há problemas caminhando pelas ruas da nossa cidade, de gente que precisa ser tocada. Mas é preciso, bem cedo, de madrugada, sair de diante da presença de Deus para operar, de modo a libertar, curar, transformar e mudar a realidade. Para não fazermos do nosso jeito, para não corrermos o risco de tomarmos a rédea em nossas próprias mãos, para não fazermos aliança com o Egito, para não sermos seduzidos pela diplomacia humana que propõe uma zona de conforto melhor para mim, para você, para a igreja de Cristo. Não há zona de conforto para a igreja de Cristo fora da presença do trono de Deus. Todas as vezes que a igreja abandona essa verdade, que tudo começa diante de Deus e tudo se determina a partir de uma vida submissa ao senhorio de Cristo, esse lugar, por mais que pareça fortaleza, por mais que pareça solução, é ruína. O problema da doença lá em casa, o problema do mal que assola até os lugares que deveriam ser lugares do proferir a palavra de Deus, o problema da decomposição moral que anda pelas nossas ruas, não terá solução a partir do fazer humano. A igreja não pode se iludir com respeito a isso. Até grandes homens se iludiram a respeito disso. Se você for parar para pensar em Agostinho, nós temos esse homem como modelo, teólogo, né? Reconhecido pela Reforma. Quando vivendo a expectativa de um império que agora se dizia cristão, olhou para a situação e entendeu
que agora nada deteria mais a igreja, que a igreja não teria problema mais nenhum, porque o imperador agora é nosso. Logo depois perceber que não é no homem sentado no trono que se decide o futuro. As coisas se decidem a partir do trono de Deus. Isaías, na sua vocação, diz o texto, um texto belíssimo, que no ano da morte do rei Uzias, e o trono estava vazio, Isaías era um homem da corte, um homem criado entre a liderança, um homem que conhecia os meandros da política do seu tempo. Diz o texto que só quando o trono se mostrou vazio e todas as suas certezas, confianças, esperanças, expectativas ruíram, é que ele pôde ver a glória do trono de Deus. A glória do trono de Deus, porque o trono humano, onde depositou toda a sua esperança, agora está vazio. Não há mais aquele lugar que servia como âncora. O que será agora? E diz o texto que quando ele vê o trono, a glória do trono de Deus, Jonas, diz o texto que tudo estremeceu. Tudo estremece, as estruturas humanas estremecem, a glória de Deus vai além. Não, tudo aquilo que a gente constrói, todo intento humano, diante da glória de Deus racha, diante da glória de Deus estremece. Todo fazer e operar humano estremece. E a igreja sempre andou e andará a partir do único trono válido, o trono da glória de Deus. E aí a doença lá em casa, e aí o problema do mal dentro do lugar onde deveria se pregar a palavra, o problema da decomposição moral que anda pelas ruas, só tem solução a partir de um povo que sai para fazer e operar, mas sai de diante do trono da glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, sejamos diligentes para comungar com aqueles que cogitam a respeito da vontade de Deus. Com quem nós temos que comungar? Diz o texto que procuravam Jesus diligentemente, Simão, Pedro e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu gostaria de dizer para os irmãos que a partir do trono da vontade de Deus, da vida de oração, irmãos, todo fazer e operar em favor do reino de Deus se dá na comunhão dos santos. Daqueles que buscam a Jesus porque querem encontrar a maneira e o jeito de fazer. Daqueles que ouvem a voz de Jesus para saber qual a direção. O que faremos agora? Como será daqui para frente? Quais serão os limites? Aonde colocaremos a planta do nosso pé? E aí nós precisamos pensar, irmãos, que há propostas inúmeras a respeito de se viver uma vida com Cristo. Mas só uma, vou falar de novo, só uma
é verdade. Vida com Cristo, segundo a proposta dele mesmo, é vida em comum, é vida na igreja, é vida na comunhão dos santos. Quando os discípulos pediram: Senhor, que tu nos ensine a orar. Orar como convém. Orar do jeito certo. Não segundo o que o nosso coração pensa ou deseja, mas a oração que alcança o trono de Deus. E aí Jesus ensinou dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Não é oração para se fazer no singular. Não é oração para se fazer sozinho. Não é oração para fazer na solidão. Não é oração para se fazer retirado. É oração para se fazer no seio da igreja. Mesmo Jesus indo ao deserto, ele orou no seio da comunhão daqueles que ele mesmo chamou. É a oração que une. É a oração que traz. É a oração que faz com que não seja uma mão ou duas, um pé ou dois, mas muitos. Em terceiro lugar, irmãos, sejamos diligentes, ativos, façamos bem aquilo que nós fomos chamados para fazer. E o que nós fomos chamados para fazer? Jesus nos ensina no verso 39. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Nós fomos chamados para pregar, para anunciar. Não há nada que você possa fazer com respeito à realidade à nossa volta, irmãos, que possa ter a prioridade porque não há nada que você possa fazer por alguém que seja mais importante do que pregar o evangelho da salvação. As demais coisas que você pode proporcionar a um ser humano, você deve proporcionar à medida da sua condição. Mas não há nada que tenha primazia, nada que seja mais importante e relevante do que pregar o evangelho da salvação. Muitas vezes a igreja está perdendo isso de vista. A igreja acredita que pode mudar a sorte das pessoas e do mundo à nossa volta a partir de qualquer outro operar que não seja a pregação genuína do evangelho de Cristo. A nossa sociedade precisa, a nossa sociedade necessita. E necessita de quê? Necessita de ouvir o evangelho da salvação. Aí diz o texto que muitos foram libertos. Gente aprisionada, gente acorrentada, sabe? Gente que experimentava no decorrer da sua vida aprisionamento. E só a partir da pregação da palavra essas algemas são quebradas. Só a partir da pregação da palavra esse carro seria roubado. Só a partir da pregação da palavra é possível viver em liberdade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, estava em cadeia, no corpo, confinado naquela cela, mas o Espírito liberto ao ponto de dizer aos irmãos: alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4. Isso é Espírito liberto. O que a nossa sociedade precisa é de uma libertação, mas só Cristo liberta. Para o discurso, e ainda ontem na mensagem que nós pregamos lá na igreja, fomos convidados para o aniversário da OMP, pelo nosso irmão
Reverendo Jefferson e a liderança da sua mocidade, estivemos lá, alguns irmãos conosco, a equipe de louvor esteve tocando no culto também. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que esteve ali, apoiando o trabalho. Tivemos momentos maravilhosos de comunhão com os irmãos ali. E lá a gente já dizia, num mundo em que as pessoas estão dizendo assim, bom, se a pessoa nasceu desse jeito, vamos deixar ela do jeito que ela está. Sabe por quê? Porque isso é maneira de respeitar. A gente respeita a pessoa deixando ela da forma que ela está. O Evangelho da Salvação propõe libertação. Porque eu e você, nós não tínhamos esse jeito, nosso jeito era outro. Paulo vai dizer que nós andávamos em pecado. E ele diz, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, escrevendo a carta aos Romanos. Então aquela ideia, o fulano, ele é homossexual, ele nasceu assim, então ele vai continuar exatamente desse jeito. Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós amamos, nós abraçamos, e a igreja nunca pregou perseguição e não pode. A igreja sempre foi perseguida, perseguidora nunca. O dia que a igreja se tornar perseguidora, nós voltamos à Idade Média. Nós voltamos ao tempo das cruzadas. E nós erramos com respeito à natureza. Nós estamos pregando aqui quinta-feira a respeito da natureza da igreja. Por que, Joana, que quinta-feira eu estou aqui pregando? Por que quinta-feira nós estamos falando da natureza, do propósito da igreja? Por que, irmãos? Por quê? Porque é urgente. Nós estamos nos deixando levar por mensagens que nos afastam do propósito principal de Cristo para a minha vida e para a tua, no seio da igreja. Agora, nós denunciamos o pecado. A palavra do Senhor transforma, ela muda. A palavra do Senhor me fez um homem novo, e você também. Uma mulher nova. O cego gritou por misericórdia, não continuou cego. O leproso se ajoelhou e pediu pelo cuidado, recebeu o toque e se percebeu limpo. Jesus entrou pelas portas da casa de Pedro. A sogra estava doente e foi curada. Jesus foi à sinagoga e o mal que estava ali foi repreendido. Nada continua igual. Quem disse que é respeito deixar aquele que está encarcerado ainda preso? Respeito pregar acerca da libertação que só Jesus Cristo promove, baseado no amor. Leproso, mas diz o texto aqui de Marcos que Jesus andou em sua direção e o tocou. O Antigo Testamento dizia que não era para tocar, mas Jesus é um sacerdote de outra linhagem. Se o leproso podia contaminar aquele que ele tocasse, o Cristo não. O pecado que vem de lá para cá não pode nos infectar, mas o nosso toque abençoador pode promover a cura. Nós somos da linhagem de Cristo. Quem precisa ser tocado, a gente vai lá e toca. Quem precisa ser abraçado e acolhido, a gente abraça e acolhe. E o pecado que está lá não toca o meu coração, mas o meu coração, tomado pelo amor de Deus, toca e dissipa as trevas, ilumina, abençoa, liberta. Sejamos diligentes para fazermos tudo a partir do trono
da graça de Deus em oração. Sejamos diligentes para comungarmos uns com os outros, porque esse é o propósito da igreja, a comunhão dos santos. Irmãos, sejamos diligentes, se faz urgente pregarmos o evangelho da salvação para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus nos abençoe. Estaremos orando agora nesse instante. E eu quero te chamar a fazer essa oração. Mas nós faremos diferente. Não vou chamar ninguém aqui à frente. À medida que a gente for orando, se você se sentiu tocado pela palavra, se em algum ponto dessa mensagem Deus falou profundamente ao teu coração, se você tem sofrido porque não tem partido do trono de Deus para a realização daquilo que precisa ser feito na sua vida, à medida que a gente for orando, você vai se colocar de pé. Todos os olhos fechados, é você e Deus. Se você tem dado prioridade a outras coisas, senão o ajuntamento solene, a comunhão dos santos, os nossos cultos de oração, às terças-feiras, nosso estudo bíblico, ao nosso culto matutino, trazer os filhos para a escola bíblica dominical. Gente, educar as crianças no caminho do Senhor. Se você tem feito outras coisas, tem dado prioridade a outras coisas, achando que isso é zona de conforto, achando que isso é a melhor solução, eu gostaria de dizer que você está equivocado. E com amor eu quero te dizer isso. Certamente você não será bem sucedido. Se a tua boca tem pregado outra doutrina, ideologia, se você tem gastado o teu verbo para defender causas, eu gostaria de te perguntar se o teu fôlego está a serviço do reino de Deus. Se quando você fala, se quando você se pronuncia, se você fala acerca de Jesus Cristo. Se a tua vida promove libertação. Se quem convive contigo é tocado por você, é curado, é abençoado, é liberto. À medida que nós formos orando, você vai se levantando, se você sentiu que Deus tocou, e isso aí é Deus, não é? Não é tocado pelo pastor, a gente só prega. Eu não sou dono da mensagem, eu sou aquele que transmite. Mas o Espírito Santo de Deus vai falando, vai tocando os nossos corações. Se você foi tocado essa manhã, não se levante diante da igreja, nem diante do pastor, se levante diante de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, é a tua vontade que eu quero. Eu quero ser diligente, ativo, competente, idôneo para contigo. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, o Pai, a igreja reunida, a palavra, Senhor, foi lida, ó Deus, e nós, Senhor, mais uma vez fomos ensinados por Cristo Jesus na comunhão dos santos, lugar de oração. E nós queremos, Senhor, agora nesse instante te pedir, Senhor, que tu continue atuando, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração. Ah, Senhor, se nós temos partido de um outro ponto que não seja o trono da tua graça, tem misericórdia de nós. E tu tens, Senhor, porque mais uma vez tu nos chama para perto para dizer: o lugar é aqui, o lugar é esse, não há outro, diante do trono da glória de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Senhor, se há aqui, Senhor, pessoas que têm preferido estar em outros lugares, e se não no ajuntamento solene, e se não, Senhor, na comunhão dos santos, que tu estejas, Senhor,
iluminando para que haja entendimento a respeito da necessidade que nós temos de estarmos juntos, comungando, Senhor, a tua vontade, comunicando o teu querer, intercedendo uns pelos outros. E finalmente, Senhor, se há aqui, Senhor, homens, mulheres, a começar sempre a partir do meu próprio coração, que tem proclamado e tem gastado energia anunciando diligentemente qualquer outra diretriz que não seja a tua palavra em primeiro lugar, que possa observar que não há nada mais urgente, mais importante do que anunciar o Evangelho da salvação. Tudo começa a partir da busca pelo teu reino, aí as demais coisas nos são acrescentadas.